Bem, nós queremos dar início a este trabalho que é bem direcionado, demonstrando o quanto o conhecimento é necessário e como a falta de conhecimento destrói vidas. E um dos textos mais belos a respeito disto é o livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos." Esse texto, ele apela para que haja conhecimento. E o interessante é que a Escritura está dizendo o meu povo. Deus, pelo profeta, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ora, se o povo de Deus está à beira da destruição pela falta de conhecimento, que dirá aqueles que não são povo de Deus? Ainda, o mesmo profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 3, Deus continua exortando, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ainda, no verso 6, diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que Deus frisa através deste profeta é que o conhecimento é a vida. Muitos estão trilhando muitos caminhos por aí, mas será que eles podem apostar a vida no caminho que trilham? Será que sentem uma força interior, como diz a Escritura, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? Será que as pessoas estão realmente vivendo uma testificação, uma voz interior do Espírito Santo, ou estão caminhando vazios, simplesmente em uma autossugestão? Este é o primeiro ponto deste trabalho. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 22, 29, vai declarar: errais, não conhecendo as Escrituras, que é a fonte de conhecimento, e nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo no Novo Testamento, livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a sua vida, seus princípios, seu objetivo, sua ideologia. Quem não conhece a Escritura, não conhece Deus, erra constantemente. E nós vivemos numa sociedade, numa mega sociedade, onde as pessoas estão muito convictas de muitas coisas. Mas será que estão corretas? Será que estão certas ou erradas? É importante que o meu orgulho não seja grande o bastante, a ponto de me impedir que aceite a verdade. Pela verdade é que eu tenho que viver, e se preciso for, pela verdade devo morrer. Verdade? João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queremos ainda lembrar que a nação judaica, os judeus, a respeito dos quais Cristo Jesus nasceu, viveu e desenvolveu o seu ministério entre eles, estes judeus estavam tão convictos nas suas leis e regras de conduta que chegam ao ponto de olhar para o unigênito de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e chamam Jesus Cristo, o Filho do Todo-Poderoso, de endemoniado. A que ponto uma pessoa pode estar tão convicta dos seus caminhos e, ao mesmo tempo, estar tão radicalmente errada, confundida, equivocada?
que você que me ouve, por mais convicto que você esteja nas suas concepções doutrinárias, litúrgicas, nas suas retóricas, que seja importante você aprender com quem sabe. E quem sabe é Deus. E ele te diz em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Ele diz em Jeremias 33,3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ele diz que se você clama, você recebe, você encontra quando bate na porta. Então, o que não podemos é deixar que o nosso orgulho ou que as nossas tradições nos matem, porque a história demonstra que a nação judaica serviu para com o seu sangue próprio lavar este planeta. Em tudo que é parte aonde existiu um judeu, o sangue deles lavou um pedaço do solo. Por quê? Porque quando Jesus Cristo está nas mãos de Pilatos, e Pilatos diz, não acho neste homem mal algum, vou soltá-lo. A multidão dos judeus gritou, não, crucifica-o. Pilatos disse, sou inocente do sangue deste homem. E a multidão dos judeus disse, caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. E quando o sangue de Cristo cai pelo bem para nos purificar dos nossos pecados, bem-aventurados somos nós. Mas quando ele cai na cobrança das nossas arrogâncias, prepotências, orgulho, vaidade e ignorância, então ele arrasa. E como eles próprios disseram sobre nós e nossos filhos, assim o que nós temos vistos até os dias de hoje é uma descendência de judeus que tem continuamente derramado o seu próprio sangue pela sua ignorância. Imagine chamar Jesus Cristo de endemoniado. O que mais poderia restar para este povo, que a profecia já diz, estava sendo destruído por falta de conhecimento? Se eles examinassem as Escrituras, eles veriam claramente todas as profecias dizendo a respeito de Cristo, onde nasceria, como nasceria, que tipo de linguagem ele usaria, tudo da obra de Cristo. Mas faltou o quê? Conhecimento. Que você, que tem o privilégio de ouvir este trabalho nesta hora, comece a entender que sem conhecimento você jamais verá a glória de Deus. Neste momento, vamos dar sequência ao exame de alguns detalhes da Escritura. De antemão, João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus elaborou e deixou entre os homens uma fonte de verdade. Ora, logicamente, isto era bem necessário. Se Deus não deixasse um prumo de verdade, todos nós ficaríamos desnorteados, sem direção. Era necessário Deus deixar uma fonte de verdade. E, indubitavelmente, esta fonte de verdade se chama Bíblia, a Palavra de Deus. E na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, o Senhor começa a deixar os seus estatutos para a humanidade mais enfatizados. E ele diz, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus,
Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Que nos parece, pois, Deus está falando com todas as letras, através do seu servo Moisés, algo muito lógico, algo muito claro, porque é uma lógica. Porém, apesar de ser uma lógica, as pessoas parecem que estão com os ouvidos tapados, seus conceitos completamente destruídos. Porque a Escritura diz, não farás, sequer farás para ti imagem de escultura. E, no entanto, as pessoas não só fazem, como transformam aquilo em verdadeiros deuses, símbolo de divindades, colocam aquilo como sendo algo que esteja acima de todas as demais coisas. É realmente falta de entendimento. Por isso, Jesus enfatiza tanto a questão da escritura, do conhecimento, e lá no verso 5 de Êxodo capítulo 20, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Eu sou Deus zeloso, eu visito essa maldade desses pais até nos filhos, até 3ª e 4ª geração destes que me aborrecem. É isto que as pessoas têm se tornado, aborrecedores de Deus, constituindo imagens de escultura. Ainda adoram, estão zombando de Deus. Deus lhes dá a vida, Deus lhes dá a saúde, Deus lhes dá o emprego, Deus lhes permite estar de pé, e eles pegam os seus recursos e transformam em boneco de gesso. Depois criam as suas procissões e saem após elas. Não é isso que tem sido feito dia a dia nesta sociedade em que vivemos? As pessoas não têm zombado, escarnecido de Deus? Claro, um dia está marcado, um dia está preparado em que Deus trará a juízo toda a obra. Nós, porém, continuaremos a alertar a todos que brevemente Cristo Jesus estabelecerá o seu trono branco para julgar todas as nações. Observa o que diz ainda o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, a partir do verso 19. Diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que faço a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Permita-me a redundância, diz assim: nada sabem quem? Os que conduzem em procissão. Conduzem o quê? As suas imagens de escultura feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Rogam a um Deus que não pode salvar. Bem, com que se parece isso num país que é chamado o maior país católico do mundo? Com que se parece isto? Ora, como eu já disse, eu vou repetir. É necessário que o nosso orgulho não seja mais forte que a verdade. Saibamos tirar as vestes do orgulho e vestir as vestes da humildade. Porque está escrito: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Diz a Escritura: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Bem,
A Escritura está repleta dessas expressões e eu ainda quero ir ao Salmo 115. Sim, é bem verdade, é bem conhecido, mas nós vamos mais uma vez examinar por alto, sem dúvida aqui por alto, mas vendo quão claras são as narrativas das repreensões de Deus e também as maldições, eu disse maldições, para a vida daqueles que permanecem em rebeldia à palavra de Deus. Eu e você, o que nós queremos? Não queremos ser rebeldes contra Deus, não queremos ser surpreendidos naquele grande dia em que vamos aguardar ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino, e ao invés desta palavra poderosa e gloriosa, ouvirmos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. E não adiantará naquele grande dia: Senhor, Senhor, Senhor. Não adianta. Se temos que fazer alguma coisa, temos que fazer agora. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos, repito, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Repito, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Repito, verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Bem, querido, a Escritura diz: tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos. O que é um ídolo? Não vê, não ouve, não fala, não se move, é sem vida, é sem expressão. E Deus, na sua palavra, está amaldiçoando todos aqueles que os fazem, que os servem, que os adoram. Você não quer se tornar semelhante a um ídolo totalmente sem vida? Claro que não quer. Quem quer uma situação dessa? Uma situação tão terrível? Mas se alguém pensa que a Escritura para de condenar a idolatria e amaldiçoar os idólatras por aí, vem comigo. Vamos a Apocalipse 21, verso 8, diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bem, idolatria está incluída no texto que lemos, dentre outras muitas coisas que você percebeu. E o que vimos é que o veredito é que a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, que é o que? A segunda morte. O que é a segunda morte? A Escritura nos ensina que segunda morte é a condenação eterna. A palavra morte significa separação, não significa deixar de existir, porque todos nós somos eternos. No nosso corpo perece bem da verdade, mas o espírito e alma que em nós existe é eterno. Isso faz parte da semelhança que temos com Deus. Segunda morte é quando esse espírito e alma definitivamente estarão afastados do Senhor, não teremos mais a graça de Deus nem o seu favor, e pelo afastamento de Deus viveremos eternamente em
tormento, angústias que jamais terão fim. E isso poderá ser bem visto na parábola que Jesus Cristo conta, a parábola do rico e Lázaro, onde ele conta explicando que o tormento, a condenação é eterna para aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Ainda, para concluirmos esta sessão, Apocalipse 22, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Querido, estamos enfatizando a questão da idolatria. Idolatria destrói, idolatria mata, idolatria faz adoecer, idolatria traz maldição. Em João capítulo 4, verso 24, o Senhor Jesus, que não mente, não se engana, não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrepende, ele disse à mulher samaritana: mulher, a hora vem e é chegada, em que não adorarão nem neste monte, nem naquele outro, nem em cidade alguma, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não tem intermediário a não ser o sacrifício de Jesus Cristo que nos une ao Pai. Atos 4:12, Pedro, no seu discurso, diz para toda a nação judaica, para os líderes judaicos, religiosos e políticos, ele diz: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você está ouvindo coisas e mais coisas? Compete a você sair em busca da verdade. Mas só há um lugar onde se possa encontrar a verdade. É na Bíblia e na testificação do Espírito Santo que eu te aponto o caminho. Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. Nós queremos nesta hora ainda fazer a leitura da carta aos Hebreus no capítulo 9, verso 27, e diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O verso 27 que lemos de imediato: aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Ou seja, morreu, agora
é com Deus. Partiu desta terra, é com Deus. Claro, você vai ouvir um papo de reencarnação. Claro que vai ouvir isso. Vai ouvir um papo de evolução espiritual após a morte. Você vai ouvir um papo de níveis disso e níveis daquilo. Você vai ouvir muitas coisas. Mas a diplomacia das narrativas do que verdadeiramente é, só podem proceder da Bíblia, da revelação do Espírito Santo de Deus, do estatuto que Deus deixou na terra para que os homens sejam guiados. Inclusive, o Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Deus, e luz para o meu caminho. Jesus Cristo disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Hebreus está dizendo: o homem morre, depois segue-se o juízo. A Bíblia não diz que eu posso influenciar na vida dos que já partiram, tampouco diz que os que já partiram podem influenciar na vida daqueles que ainda vivem neste planeta. A Bíblia não demonstra nenhum vínculo, nenhuma ligação entre mortos e vivos. De onde, pois, veio esta ideia que permeia como doutrina em muitos lugares por aí? Certamente não veio da Bíblia e certamente não veio de Deus. Fica este alerta para você. Agora, talvez você diga assim: mas eu não sou um idólatra, eu não sou um espírita, eu não creio nessas coisas, eu não adoro uma imagem. Mas talvez você faça algumas outras coisas que essa passagem bíblica está condenando. Por exemplo, quem sabe se você não é daqueles que fica rezando missa para os mortos. A Bíblia diz que morreu segue-se o juízo, e juízo só Deus pode decretar. Juízo só Deus pode bater o martelo. Pois a Escritura diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a rocha. É Deus quem determina, é a sua palavra que é a mais forte, que está acima de tudo. E Ele está dizendo: morreu, segue-se o juízo, agora é comigo, vai ajustar conta comigo. Então, querido, você que tem o privilégio de ouvir tais palavras neste trabalho, atente, examina a Escritura. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz, em João 5,39, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim, que falam a meu respeito. Muitas pessoas estão por aí acendendo velas para os mortos. Para quê? Se a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, por que estão acendendo velas para os mortos? Tem pessoas sendo iludidas por aí, dizendo que foi não sei aonde, houve a manifestação de um espírito de alguém que já morreu. Será que é mesmo um espírito de alguém que já morreu? Tem certeza? Segundo a Escritura, não é. Não vamos entrar em detalhe desta explicação, que bem o sabemos, pois nós queremos nos focalizar na questão primária que começamos este trabalho. Então, você não adora uma imagem de escultura? Mas e as práticas da sua vida? Será que também elas não são reprovadas? Por que você aceita entregar o seu filho para ser batizado, um recém-nascido, uma criança? Será que tem valor essa atitude, se não é uma escolha pessoal? Pois se a Bíblia diz que o nosso culto, em Romanos capítulo 12, ele tem que ser racional, com entendimento, com fundamento. Se a criança está sendo levada, será que tem valor aquele sacramento, vamos assim chamar, aquele ritual? Se o próprio Senhor Jesus, quando se apresentou para o batismo, diz a Escritura que ele tinha cerca de 30 anos, sabia muito bem o que estava fazendo. A Bíblia demonstra que batismo é para aquele que crê. Ora, e como um recém-nascido, como uma criança na sua inocência, sabe ainda no que tem ou que não tem que crer. Então, é necessário vasculhar muitas coisas. E não queremos entrar em outros detalhes mais pesados apenas por acreditarmos que não seja necessário neste dado momento.
Bem, para concluirmos este trabalho, queremos falar do fator organização. É bem verdade que a Igreja Católica, ela encampa o desenvolvimento daquela que foi a primeira igreja. Porém, hoje, a primeira igreja degenerada. Quando Jesus Cristo, em Mateus 16,16, diz que estaria fundando a sua igreja, ele não fundou a sua igreja sob imagens de esculturas, rituais de missas, batismos de crianças, não. Ele pegou a declaração de um homem que ele mesmo diz ter sido revelada pelo Espírito Santo, quando Pedro, o apóstolo, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo vira para ele e diz: Bem-aventurado és tu. Esta revelação não foi natural, não foi da carne nem do sangue, mas do meu Pai que está no céu. E eu digo que sobre esta rocha, que é a tua declaração a respeito de mim, que sou Cristo, Filho do Deus vivo, com esta concepção é que eu edificarei a minha igreja. Esta é a interpretação do texto de Mateus, capítulo 16, a respeito da fundação da igreja. Jesus Cristo fundou uma igreja sem manchas, sem máculas, sem idolatria, sem conceitos intermediários entre Deus e o homem, que não o seu próprio sacrifício. Isto todo mundo sabe. Só não vive isto quem não quer, não está interessado. Mas um dia Deus trará toda obra a julgamento, é o que diz Apocalipse, que abrir-se-ão os livros das obras e também abrir-se-á o livro da vida. E diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Detalhes à parte, esta explicação a respeito da fundação da igreja. Jesus Cristo fundou uma igreja evangélica, ou seja, baseada na sua pregação, que é o Evangelho. Mas esta igreja degenerou-se e tornou-se, pela união com o Império Romano, com a unificação do Estado com a igreja, que Jesus Cristo sempre deixou isso bem distinto e sempre demonstrou que entre Estado e igreja não há comunhão, não há a mínima chance de unificação. Porém, os que sucederam os primeiros apóstolos cometeram este gravíssimo erro. E então aquela igreja, inicialmente pura, tornou-se em Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja, porque foi o nome que Jesus Cristo deu do grego eclésia, os que são chamados para fora deste mundo. Católica, porque a palavra católica significa universal, e pelo domínio do Império Romano, a religião se tornou oficial do Império Romano, e o Império Romano impôs o domínio através da religião para todos os cantos. Então, Igreja Católica, que a palavra católica quer dizer universal. Apostólica, porque foi fundada com os apóstolos, e romana, porque quem dominava era o Império Romano, por isso a patente romana. Daí, eu quero ler com você um texto de Oséias, capítulo 1, verso 2, para que você entenda o que eu vou falar na sequência. Oséias 1:2 diz: O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Veja bem, a terra se prostituiu. Como que a terra se prostituiu?
desviando-se do Senhor. O contexto aqui da reprovação, quando Deus traz a palavra prostituição, não é uma questão de prostituição física, é uma prostituição espiritual, e ele mesmo está explicando. Se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi o que aconteceu no início da fundação da igreja, em que os primeiros apóstolos foram sucedidos por outros que não guardaram a palavra pura e desviaram-se do Senhor, deixando as imagens de escultura, os objetos e utensílios ungidos invadirem a igreja. Já naqueles tempos, nos 300 primeiros anos da igreja, isso já começou a acontecer. Então isso é considerado prostituição espiritual. E para finalizarmos o nosso trabalho, Apocalipse capítulo 17 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Talvez você não consiga compreender bem esse texto, mas eu já te antecipei. O que é essa prostituição e prostituição e prostituição que aparece o tempo todo aqui? Por quê? Esta organização simbolizada desta maneira é chamada de prostituta. Eu já provei para você que é porque um dia ela foi uma igreja verdadeira, mas se desviou dos ensinamentos do Senhor Jesus, foi após outros deuses. Aqui está representada em Apocalipse 17 a Igreja Católica Apostólica Romana, que aparece no verso 5 dizendo a grande Babilônia. Babilônia foi o maior centro de idolatria da história antiga. Eu repito, Babilônia foi o maior centro de idolatria da história antiga. Por isso, mais essa tipificação. E diz aqui, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Quem fez isso? Quem foi que matou tanto santo? Quem foi que matou tantos testemunhas de Jesus? Não foi o Império Romano? E o Império Romano se transformou em quê? Que subsiste até hoje? Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, talvez você diga, não é assim. Eu quero te lançar um desafio. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Você tem Deus na sua vida? Você é uma pessoa que ama a verdade? Sabe que há um Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra? Sabe que esse Deus não está morto, está vivo, sustentando o planeta na palma da sua mão, sustentando a sua vida? Você tem saúde? Quem te deu essa saúde? Você quer a verdade? Você é um amante da verdade? Ou você prefere viver no seu comodismozinho, achando que está na verdade, uma verdade que você não pode provar, que não conhece fundamento religioso, nem conceito doutrinário de nada? Você precisa entrar no teu quarto, elevar os teus olhos para os montes, saber que o socorro tem que vir do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que não deixa vacilar o nosso pé.
tenha coragem, tenha valentia, pergunte ao Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou com poder e glória, declarando: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E pergunte a Ele se o caminho que você está é de verdade ou é de mentira. Porque diz Provérbios: há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final é caminho de morte. Há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final é caminho de morte. Não se iluda com caminhos que parecem bons, porque podem ser caminhos de morte. Detalhes à parte, que você seja realmente uma pessoa de coragem. A minha parte está sendo feita. Agora, faça a sua. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Teu Deus que te vê no oculto, te recompensará publicamente. Está escrito, eu creio: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.